Pessoal, vamos começar agora a revisão de matemática. É tudo conteúdo que nós já estudamos no quarto bimestre, então você pode acompanhar no seu livro do quarto bimestre todo o conteúdo de matemática, ok? Nós começamos vendo sobre as frações, certo? Uma maneira, o que é uma fração? Vamos relembrar. É um todo dividido em partes iguais, ou seja, fracionado. Por exemplo, essa pizza. Ela era uma pizza inteira e ela foi dividida em 6 partes, ok? Como que nós podemos representar, então, essa pizza em fração? Essa imagem, representar ela com uma fração. A gente pode ver aqui, ó, que essa pizza, ela foi dividida em 8 partes, certo? E foi consumida 2 partes dessa. Então, nós vamos representar como essa pizza em frações, 2/8 ou 2/8. Primeiro de tudo, gente, ó, como que a gente representa essas imagens aqui em frações? Como que a gente consegue identificar como representar uma imagem, uma figura, representar ela com uma fração? Primeiro de tudo, a gente vai contar qual a quantidade total de partes que o total da figura ali, ó, foi fracionado. Ou seja, esse primeiro círculo, ele foi fracionado em 4 partes, certo? E eu estou consumindo uma parte dela. O segundo círculo, ó, 3, 6, 7, 8. Ele foi dividido um círculo em 8 partes, então eu estou consumindo 2 partes, certo? O total de partes que o objeto foi fracionado, foi dividido, é o número que fica embaixo. E a parte que eu estou consumindo, o que eu estou representando através da imagem, é o número que fica em cima. Ou seja, embaixo o denominador é o total de partes que o objeto foi dividido, que ele foi fracionado, e o número de cima, o numerador, é o total que está pintado ali no caso. Nós estudamos também um pouquinho sobre subtração, adição, multiplicação e divisão de frações, não é mesmo? Por exemplo, essa imagem aqui, vamos representar ela com uma... Como que nós representamos essa imagem em frações? Ó, primeira é uma figura geométrica dividida em 6 partes, certo? Que está pintada de roxo 3. Então, fica 3/6 menos 1/6. Por que 1/6? Porque apenas uma parte de toda a figura que está dividida em 6 está pintada. Como que eu faço essa subtração? Ó, os denominadores, que são os números de baixo, eles são iguais. Então, eu só vou repetir ele aqui e vou fazer a subtração. 1 menos 3, desculpa, 3 menos 1, 2. Então, ficou 2/6. 3 menos 1, 2/6, são os numeradores, os denominadores, que é 6, eu só vou repetir. Então, é muito fácil fazer subtração de frações. Olha só, nós estudamos também um pouquinho sobre os números decimais. Nós encontramos os números decimais em vários momentos do nosso dia a dia. Por exemplo, no sistema monetário brasileiro, o real, nós utilizamos o número decimal para representar o real, certo? Onde nós encontramos? Em mercado, no preço das coisas, no preço do combustível, certo? E os números decimais nada mais são do que números com vírgulas, um numeral usando vírgula. E para fazer uma adição ou uma subtração, qual que é a forma exata de eu resolver essa questão? É eu colocar eles na ordem certa, ou seja, vírgula embaixo de vírgula. Aí é só fazer a adição ou a subtração, que você já sabe. Mas para não dar errado, coloque ali a vírgula embaixo de vírgula. Nós estudamos também um pouquinho sobre as medidas do tempo. Existem algumas maneiras de nós contarmos o tempo, por exemplo, o relógio, o cronômetro, certo? O calendário são meios, objetos que nós contamos o tempo. Relógio, calendário, cronômetro, ok? São meios de nós medirmos o tempo. Nós também estudamos um pouquinho sobre as medidas da massa. O grama é a unidade principal das medidas de massa. Só que aqui nós temos, ó, algumas representações. Quilograma pode ser representado por kg, hectograma, decagrama,
decigrama, centigrama e miligrama. Então, o que nós mais utilizamos é o quê? É o grama, o quilograma, que é o kg, e o mg, que é a miligrama, certo? Onde que a gente encontra? Peso das coisas. A medida da massa nada mais é do que você ver o peso das coisas. Quando você sobe numa balança, aparece um número ali, é a medida da massa, da sua massa do seu corpo, certo? Então, pessoal, nós estudamos essas questões aí, esses conteúdos. Então, você vai ler o seu formulário com muita atenção. São questões fáceis. Deixe por perto aí um caderno e um lápis para que você possa fazer as continhas antes de antes de chutar o resultado, antes de colocar o resultado, tenha certeza, tá? Então, deixa aí reservado uma continha, um caderno e um lápis para você fazer essas continhas.